Vim te indicar 6 filmes LGBTQIAP+, disponíveis na Netflix, e ainda vai ter mais 3 diquinhas extras para você no final. A primeira indicação é um filme que eu amo muito. Quando eu assisti ele lá em 2014, eu enlouqueci com esse filme de tanto que eu gostei dele. Essa primeira indicação é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. É um filme de 2014, só tem 1h30 de filme, é bem curtinho, é uma comédia romântica e é um filme brasileiro. E é muito legal. Nesse filme você vai conhecer a história do Leonardo. Ele é um jovem que é cego e que ele tem uma mãe que é assim, extremamente superprotetora, ela é muito preocupada. Faz sentido o fato dela ser super preocupada, mas ela acaba podando ele de viver a vida dele da forma que ele gostaria e da forma que seria saudável até. E aí ele vai conhecer um amiguinho da escola e as coisas começam a andar e se desenrolar. É uma história extremamente delicada, muito bem contada, ela é feita com muito cuidado. Você não vai... Aqui não é um filme que você vai ter aqueles finais trágicos e horríveis. Não tô dando spoiler, tá? Pode ficar tranquilo. Não é aquela coisa em que vai morrer todo mundo, que infelizmente acaba acontecendo em alguns filmes LGBT. São histórias reais que acontecem, as pessoas infelizmente acabam falecendo. A gente tem todas aquelas questões de estatística de vida de pessoas LGBTQIA+. Mas o ponto desse filme não é ir por esse lado mais trágico, e sim trazer uma história calorzinho no coração e que é bem gostosa de assistir. É baseado em um curta que fez muito sucesso, também do mesmo diretor do Daniel Ribeiro, que estreou em 2011 e que chama Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho. Aí quando foi fazer o filme ele colocou o nome de Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Vai fazer sentido pra você do porquê do nome do filme, tem uma explicação desse sentido na história. Você tem bons atores ali entregando, né? Principalmente o Guilherme Lobo, que eu acho que é o melhor ator dos três. Ele entrega toda a veracidade que o personagem precisa, toda a profundidade, é muito gostoso de assistir. A segunda indicação já é o oposto do que eu disse pra vocês. Esse é um dramão pesado, triste, extremamente reflexivo, que vai te fazer entrar na história desses personagens. Aqui você vai conhecer a história de 2 cowboys no Segredo de Brokeback Mountain. É um filme de 2005. Talvez você já tenha até assistido esse filme, mas se você não assistiu, assista, ele vale muito a pena. O diretor é o Ang Lee, que é um diretor muito cuidadoso com os personagens. Ele dirige com muito carinho, as histórias são contadas de uma forma que vão te fazer ir vivendo aquele dia a dia, aquilo que está acontecendo, e como os personagens vão se encontrando e se desencontrando, e como as coisas se desenrolam. Esse filme causou muita polêmica na época. O Heath Ledger, ele foi muito xingado por muitas pessoas que infelizmente são homofóbicas e agridem as pessoas gratuitamente. Muita gente falava que ele não ia conseguir fazer um bom personagem. Ele sofreu várias piadas homofóbicas. Inclusive, quando o Heath Ledger perguntaram se ele tinha receio de interpretar um personagem gay, ele respondeu que ele não tinha medo, mas sim que ele tinha receio de não ter a maturidade suficiente para fazer justiça ao papel que ele precisava entregar. O Heath Ledger, inclusive, ele rechaçou qualquer piada homofóbica feita com o filme na época da cerimônia do Oscar. Ele falou, gente, não faz sentido ir por esse caminho, né? Então, ele não gostaria que os personagens tivessem a importância deles diminuídas e o peso das suas histórias diminuídos. É baseado em um livro também, que ficou bem conhecido na época. O Jake Gyllenhaal e o Heath Ledger, antes de serem escalados para serem os protagonistas do filme, foram cogitados aí outros atores, como o Josh Hartnett, o Colin Farrell, Matt Damon, Billy Crudup, não sei falar o nome desse homem, e o Ben Affleck, mas acabou que a gente teve ali no papel o Heath Ledger e o Jake Gyllenhaal, que ainda temos outros personagens. Tem outros atores famosos muito bons, como a Michelle Williams e como a Anne Hathaway. Inclusive, o Heath Ledger e a Michelle Williams vieram a ter um relacionamento, tiveram um filho, fruto desse relacionamento que eles tiveram. É um filme muito bom, mas é um filme muito triste. Então, se você está querendo botar as lágrimas para sair, assista esse filme. A terceira indicação é o Me Chame Pelo Seu Nome, dirigido pelo incrível Luca Guadagnino. É um filme de 2017 que concorreu ao Oscar também. É 2 horas e 12 de filme, ele é um pouco mais longo, ele é um drama / comédia romântica, mas ele não tem tanta comédia, ele é mais indo pro drama mesmo. É um filme que vai te fazer se apaixonar pelo personagem. Você vai conhecer ali o Hélio, que é um jovem que tá para fazer 18 anos e que tá ali vivendo o verão de uma forma bem tranquila lá na Itália. E aí chega um homem bonito, vistoso, o Oliver, e começa a chamar a atenção dele.
e as coisas começam a acontecer. Esse Oliver, ele é um cara que tá indo estudar com o pai do Hélio ali, pegar algumas informações pro curso que ele tá fazendo, e eles vão se conhecendo, e ele vai se desenrolando uma história. É um filme muito delicado, muito bem escrito. Delicado que eu digo não é de fresco, é delicado no sentido de bem feito, com cuidado. E se fosse fresco também, tava tudo bem. E ele vai contando essa história desses personagens, é baseado em um livro, foi indicado a 4 Oscars, ele ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado por conta do livro. O Guadagnino, que é o diretor desse filme, ele é responsável pelo Rivais, pelo Até os Ossos, que também tem o Timothy, que, olha, gente, filme angustiante. E também ele é responsável pela série que tá disponível no Max, se não me engano, que chama We Are Who We Are. Eu não assisti ainda, mas estão falando que é boa, preciso colocar aqui na minha listinha para assistir. Mas se você quer essa história envolvente, apaixonante, gostosa de assistir e que tem um final maravilhoso, a cena final que tem um diálogo entre 2 personagens é incrível. Eu amo essa cena. Aliás, o filme todo é um filme delicioso de assistir. Eu assisti acho que umas 5 vezes esse filme, de tanto que eu gostei dele. A 4ª indicação é um documentário chamado Secreto Proibido, de 2020. São 1h22 de documentário. Aqui eu já tô indo pro lado pesado, que é triste, que é angustiante, que é a história de 2 mulheres lésbicas que viveram lá em 1947 um romance, e elas não podiam falar sobre isso porque nós estamos falando de 1947. Se hoje você assumir um romance LGBT já é complicado, quem dirá naquela época, né? Então elas não podiam assumir esse romance, e a família delas viveu o tempo inteiro achando que elas eram boas amigas que moravam juntas. E assim, gente, é triste, é bonito, você vai rir, você vai chorar, você vai se emocionar. Eu lembro que eu assisti esse documentário e eu não estava esperando muita coisa, e eu fui assistindo assim, quem colocou na verdade foi o Victor pra gente assistir, e eu falei, nossa, interessante, nossa, que triste, que pena que aconteceu dessa forma, nossa, aconteceu isso? Aí você entra numa choradeira e você não consegue parar, porque ele conta a história dessas 2 mulheres e conta as cartas que elas trocaram, os preconceitos que elas tinham medo de passar. Eu não vou falar nada porque eu não quero entregar spoiler da história pra vocês, mas assim, é muito bonito, é muito bem dirigido, e a história é contada com tanto cuidado, de uma forma tão bem feita, assim, só me faz vontade de assistir de novo. Eu só tenho um pouco de receio de assistir de novo e começar a chorar desesperadamente como eu chorei da primeira vez, mas é um filme extremamente delicado dessas mulheres e, assim, é uma história inspiradora, não no sentido de que a gente tenha que viver o que elas passaram, mas inspiradora de saber que elas conseguiram passar por isso e manter o relacionamento delas, mesmo com tantos problemas que aconteceram. A 5ª indicação é uma comédia romântica natalina, porque sim, merecemos uma comédia romântica bobinha natalina. É um Crush para o Natal, um filme de 2021, tem 1h40, bem curtinho também. Vai contar a história de um rapaz que ele tá cansado de, sabe, ir pro Natal com a família e a família ficar cobrando dele, tipo, cadê o seu namorado, cadê seu marido? A gente quer que você case, que você viva um romance, não sei o que lá. E como ele tá a fim de evitar todo esse constrangimento familiar que fica todo mundo cobrando todo o Natal, ele convence o melhor amigo dele com ele e fingir que eles estão em relacionamento. Gente, a história vai se desenrolando. É aquela comédia romântica clássica. Você assistiu todas aquelas comédias românticas dos anos 90, que tinha Cameron Diaz, que tinha Drew Barrymore, que são bem gostosinhas, bem delicinhas de assistir? É no mesmo esquema. É uma história delicinha, bem tranquila de assistir, vai te emocionar em algum pontinho ali ou outro, mas nada pesado demais, vai você dar aquelas risadas, você vai torcer pelo casal principal, aí você vai ficar com raiva deles também. E tem a Jennifer Collide, que é maravilhosa, ela faz a tia do Peter, que é o protagonista, e ela tá em White Lotus. Se você não sabe que é Jennifer Collide, pesquisa essa mulher, é incrível, ela é divertidíssima, e o filme vai te arrancar suspiros e carinhos, e você vai assistir ele assim com o coração quentinho, porque é bem gostoso de assistir. A 6ª indicação é um filme de terror, porque sim, também tem filme de terror com personagens LGBTs importantes. Aqui a gente vai ter um casal de lésbicas que vão viver essa trilogia de terror chamada Rua do Medo, que estreou em 2021 na Netflix. Os 3 filmes são muito bons, eles passeiam por gêneros diferentes dentro do terror, desde o slasher até um terror sobrenatural, a uma coisa meio bruxa, e você vai encontrar muito subtexto nesse filme, nesses 3 filmes, na verdade. Eles são divertidos, não é aquele filme de terror que você vai assistir e você não vai conseguir dormir à noite. Ele é desesperador em alguns momentos, ele é angustiante em alguns momentos, mas em outros momentos ele tem um ar bem Stranger Things, só que com um pouco mais de terror e com serial killer. É basicamente isso. Ele é bem feito, bem dirigido, os atores principais ali são muito bons, é um elenco jovem que entrega assim uma atuação de verdade, assim,
sem brincadeira, muito bem feita, e você se diverte bastante no filme. Você vai dar risada, você vai ficar com medo, vai ficar angustiado, mas nada a ponto tipo Hereditário, por exemplo. Eu, por exemplo, acho Hereditário apavorante, tem gente que pode não achar, mas não é nada nesse nível. Mas assim, ainda assim o filme te dá angústia e você sofre com os personagens que são muito carismáticos, inclusive o casal principal, que é muito fofo. Vale muito a pena se você está querendo ver uma coisa diferente, como eu trouxe aqui, né? Drama, trouxe documentário, trouxe comédia romântica, mas é muito legal ter um outro gênero de filme que tem um personagem LGBT ali protagonizando a história. E agora vem as dicas extras. Mas antes de entrar na dica extra, só queria comentar uma coisa para as pessoas de uma forma geral, né? Muita gente acha que essa questão de representatividade é uma baboseira, que isso é frescura, que isso é mimimi. Mas, gente, assim, quem fala isso de que é mimimi é uma pessoa que não vive essa dor. Porque todo mundo tem alguma dor que bate em si. E quem é LGBT e viveu os anos 90, os anos 80, eu não vivi os anos 80, eu vivi os anos 90, mas assim, eu sei o que eu passei e eu sei o que eu vivi naquela época, né? De não ter histórias para poder me inspirar, de não ter personagens que eu pudesse me relacionar, porque não tinham personagens gays nas novelas, os poucos que tinham eram tratados de forma de chacota, assim, de forma realmente preconceituosa, e ter filmes que tragam esses personagens como protagonista ajuda sim a outras pessoas que são LGBTs a enxergarem que elas também podem ocupar outros espaços além daqueles que são designados por eles pela sociedade, sabe? Então eu, enquanto homem gay, fico muito feliz de poder ter assistido essas histórias, vivenciado elas de uma forma muito natural, porque tem filme hétero contando o caso comédia romântica. Tem filme com protagonistas hétero contando histórias de terror. Por que não pode ter um filme com protagonistas LGBTs, com pessoas pretas, enfim? Todo mundo tem espaço para todo mundo. Ninguém está tirando espaço de ninguém, a gente só está incluindo mais pessoas. E é claro que sim, vão ter filmes que vão ter protagonistas LGBTs que são uma bomba. Com filmes com protagonistas pretos, como tem filmes com pessoas brancas, com casais héteros, que também são uma bomba e faz parte. Tá tudo dentro do pacote do que é o entretenimento. O entretenimento vai entregar filmes, séries, jogos, não importa, obras ruins, tendo personagens LGBTs ou não. A única coisa triste é quando as pessoas deixam de assistir algo porque tem personagens gays como protagonistas ou personagens pretos, né? Isso sim é triste, porque isso sim é preconceito. Por que não assistir um filme que tem um personagem LGBT como protagonista ou muito importante na história, não necessariamente o protagonista? Qual que é a dificuldade, qual que é a diferença, né? Então, eu acho que é sim muito importante a inclusão desses personagens. Infelizmente, algumas pessoas vão errar na direção, no roteiro, e faz parte. Tem tanta bomba feita a vida inteira aí, não é porque tem uma bomba feita com um personagem LGBT que significa que ela vai ser ruim. E, enfim, é isso, esse recado que eu queria passar para vocês. É muito importante que a gente tenha sempre a inclusão das pessoas, de pessoas diversas, porque o mundo é feito de pessoas diversas. Você trabalha numa empresa que vai ter um casal hétero, que vai ter um homem hétero que é casado, que vai ter uma mulher hétero que é solteira, que vai ter um homem gay solteiro, um homem gay casado, que vai ter uma pessoa trans, que vai ter uma lésbica, enfim, que vai ter uma pessoa não binária. Essas pessoas existem, elas ocupam espaços, elas fazem parte da sociedade. Com pessoas pretas, com pessoas gordas, enfim, não importa. A sociedade ela é diversa e é importante que as obras reflitam essa diversidade que existe. Então, eu acho que o ponto certo para que essas obras tragam isso com cuidado é contar essas histórias de uma forma natural e real. Ou então, se for fantasiosa, de uma forma fantasiosa, mas contar de uma forma bem contada. Eu acho que é isso que faz sentido. E aqui eu queria trazer para vocês 3 dicas extras. A primeira não é filme, eu sei que eu estou trapaceando, é um reality show chamado Queer Eye, que eu gosto muito. Eu fui assistir por indicação do meu marido na época, a primeira temporada. Hoje eles têm 8 temporadas no ar, desde 2018. Eles contam a história de várias pessoas diferentes em cada episódio. Então, a cada episódio você vai viver uma história de uma pessoa que está precisando de ajuda. São 5 homens gays, cada um especialista em uma área. Um especialista em cabelo, outro especialista em vida saudável, outro especialista em alimentação, outro especialista em arquitetura. E eles fazem aquele makeover, que é a famosa mudança na vida da pessoa, né? Não é só estética, mas também em alguma coisa na casa da pessoa, ou é na casa inteira, ou é no negócio da pessoa.
eles fazem a pessoa, durante uma semana, passar por esse processo de transformação e viver uma rotina diferente do que ela viveu. Tem muitas histórias muito emocionantes ali. E você fala, poxa, mas todo reality show tem um pouco de manipulação. Sim, todo reality show tem um pouco de manipulação, mas quando você olha as histórias das pessoas, o Instagram delas hoje, elas, pelo menos todas que eu vi, pesquisei as histórias delas depois, elas realmente mudaram de vida, assim, de realmente terem dado uma guinada diferente para a vida delas, de terem aceitado que elas sim são bonitas, que elas sim podem ser felizes, e esses 5 homens gays são maravilhosos. O meu favorito é o Jonathan, eu acho ele hilário, ele é pra cima, animado, eu acho que ele traz o coração do reality show, assim, e ele, acho que se ele saísse eu ia sofrer bastante. Saiu recentemente o Bob, fiquei muito triste com a saída dele, mas se o Jonathan saísse, acho que eu ia sofrer um pouco mais. Mas é bem legal e vale muito a pena, assim. Isso aqui é algo que vai te fazer refletir sobre a vida, mas sempre com um calorzinho no coração. São episódios curtos, acho que são 50, 45 minutos, com histórias sempre muito edificantes, histórias muito bonitas. Eles não atendem só pessoas gays, eles atendem homens héteros, mulheres, gays também, lésbicas, trans, são várias histórias diferentes, muito inspiradoras, assim, vale muito a pena. Tem a história das irmãs Jones, do barbecue, que assim, gente, é muito bonita a história dessas duas irmãs. Vale muito a pena. A outra dica extra é o outro reality show, que eu tô trapaceando pela segunda vez, mas chamado O Namorado, ou The Boyfriend. Foi o primeiro reality show protagonizado com pessoas gays lá do Japão. É um reality show de relacionamento, onde esses homens gays japoneses vão lá vivenciar essa sexualidade deles numa casa em que eles têm que se relacionar e tem algumas regras. Primeiro, esse reality show, por que eu coloquei aqui? Ele é muito diferente de todos os reality shows que a gente conhece. Não tem aquela ansiedade das pessoas fazerem as coisas, se beijarem. Não, gente, é muito diferente. É muito tranquilo, eles são muito tímidos, muito comedidos, muito cuidadosos. E tem uma coisa que eu estava prestando atenção quando eu assistia o reality show, que enquanto outra pessoa estava falando, o outro presta muita atenção com respeito. Isso é uma coisa que eu tinha prestado atenção em outros filmes japoneses, mas assistindo o reality show, porque eu nunca vi um reality show japonês, eles prestam muita atenção e eles falam, eu estou ouvindo você. Então é muito gostoso de assistir, é bem diferente do que a gente está acostumado com os reality shows aqui do Ocidente, de verdade. Vale muito a pena, é bem legal, você fica com raiva de alguns personagens, você fala, não faz isso, em especial o Shun, fiquei com raiva dele. Mas enfim, no final deu tudo certo. E a terceira e última dica extra é a animação Nimona, que está na Netflix, de 2023. É fantástica. O traço é bonito, a história é bem contada, é muito bem dirigida, conta a história desse cavalheiro que é acusado injustamente de ter cometido um crime. E ali você começa a desenrolar a história e entender o que está acontecendo e como as coisas chegaram naquele ponto. Tem um reino que é todo antigo, meio medieval, mas que tem tecnologia, é uma mistura muito gostosa, muito bem feita. A história é muito bem contada, o personagem gay é o cavaleiro que é acusado justamente do crime que ele cometeu, mas tem outras coisas ali que podem envolver a comunidade que eu não vou falar para não dar spoiler. Só assim, quer ver uma animação gostosa, bem feita, que vai te emocionar? É Nimona, vale muito a pena. Bom, essas foram as dicas de hoje, são esses 6 conteúdos, mais essas 3 diquinhas extras de conteúdo LGBTQIA+. Eu espero que você tenha gostado, comenta se você já assistiu algum, o que você achou, e se você não assistiu, comenta comigo depois de assistir, se você realmente gostou. Muito obrigado por ter chegado até aqui no final, e até o próximo vídeo.